Bom dia, alunos! Alunos do primeiro colegial, que saudade que eu estou de vocês. É muito bom estar com vocês. Mas vamos tocando aqui, enquanto isso não é possível. Saiba que vocês são uma turma que me cativaram e eu realmente estou com muita saudade. Hoje, o assunto da nossa aula é núcleo celular, estrutura e função. Aqui são duas aulas no mesmo módulo, é a aula 13 e a aula 14. Hoje nós vamos falar sobre a aula 13. Tudo bem? Então vamos lá. Funções de um núcleo celular. Só lembrando que o núcleo individualizado, como ele está aqui, ele é encontrado apenas em células eucariontes, que têm a carioteca ou envoltório nuclear. Essa parte toda riscada aqui é o DNA e aqui a presença do nucleolo, correto? O que o núcleo faz? O núcleo é responsável pela regular as reações químicas da célula. Então, este núcleo, ele regula as reações químicas da célula. Tudo que uma célula faz, o controle é nuclear. Este núcleo que observamos, vamos voltar nele. Com o DNA dessa maneira, ele é chamado de núcleo interfásico. O que é intérfase? A intérfase ou interfase é um período de intenso metabolismo. O que isso significa? Que a célula, neste momento, está realizando muitas reações químicas. E, neste momento, ela está duplicando o DNA, como vocês já aprenderam, fazendo a transcrição e que o DNA está montando o RNA. Posteriormente, o RNA estará saindo de dentro do núcleo e lá no hialoplasma entrar no ribossomo e sintetizar proteína. Então, neste momento, a célula está em crescimento, ela está trabalhando, ela está se preparando para iniciar a divisão. Como ela está crescendo e como vão ser formadas duas células, nesta fase de intérfase ou interfase, ocorre a multiplicação das organelas e a duplicação do material genético. Vocês têm que lembrar que nas duas células que irão ser formadas, cada uma delas deverá conter todas as organelas e todo o material genético da célula que irá entrar em divisão. Então, quando nós notamos esse núcleo interfásico, vocês vejam que aqui é a carioteca. Isso daqui não é uma célula, isso aqui está evidenciando o núcleo, porque hoje nós vamos estar falando do núcleo, correto? O que a gente pode saber? Que além de membrana nuclear, ela pode receber o nome de cariomembrana, cario é núcleo, membrana do núcleo, ou carioteca, cario núcleo, teca envoltório. O que podemos observar? Que ela é uma membrana dupla, então vocês notem que aqui se comunica com o citoplasma e aqui dentro com o interior do núcleo, correto? Este interior do núcleo aqui, que é chamado de carioplasma, cario, núcleo, plasma. É como se fosse o citoplasma encontrado aqui no núcleo. Além de duplo, ela é porosa. A membrana celoplasmática ela não é porosa, mas a membrana nuclear sim. Por que ela tem que ser porosa? Pelo simples fato de que por ela vão passar moléculas já de grande porte, que não iriam atravessar
à membrana através da dupla camada. Então, esse transporte é feito pelos poros. Ela vai apresentar no lado externo, nós vamos ver em outro slide, ribossomos aderidos a ela. Então, o ribossomo, além de estar no retículo endoplasmático, granular ou rugoso, além de estar solto no citoplasma, ele também vai estar aderido à membrana externa da carioteca. Nós também vamos perceber, quando examinamos no microscópio, que essa membrana externa e interna, que a interna vai envolver o que? O nucleoplasma, que está, e a externa está com o hialoplasma. Deu para entender até agora? O que é o carioplasma, nucleoplasma ou cariolinfa? É uma espécie de gel proteico, que é encontrado dentro do núcleo e onde estão imersos os componentes nucleares. Quais componentes? Então, um deles é o nucleolo. O nucleolo é um componente formado por RNA ribossômico, é uma reserva de RNA ribossômico, que é o principal componente químico dos ribossomos, de onde os mesmos surgem. Este nucleolo, ele é como se fosse um armazenamento de RNA ribossômico. Vocês têm que lembrar que eventualmente acontecem casos em que proteínas vão ter que ser produzidas. Por exemplo, se uma abelha nos picar, não estava programado para essa picada. A nossa célula não estava programada, mas ali foi injetado um material que, no caso, é o veneno da abelha que picou e que vai provocar uma reação alérgica. Essa reação alérgica ela tem que ser combatida. Quem é que combate corpo estranho? Nós sabemos o quê? Que tipo de proteína? São os anticorpos. Vocês entenderam isso? E como tem que produzir um anticorpo específico para o veneno, o RNA ribossômico vai estar armazenado no nucleolo, ele imediatamente vai ser liberado para que o combate possa ser feito para aquele organismo invasor ou aquele produto químico que invadiu o nosso organismo. Assim como a membrana nuclear, o nucleolo ele vai desaparecer na divisão celular, mas volta a aparecer numa fase da divisão que se chama telófase. Vocês ainda não sabem, mas é um estudo posterior. Então, durante a divisão, mesmo uma célula eucarionte, ela vai ficar sem a membrana nuclear e sem o nucleolo. Quando você vê uma imagem de um núcleo individualizado, a presença do nucleolo, este núcleo é interfásico e é uma característica exclusiva dos eucariontes e que só existe durante a intérfase, desaparecendo durante a divisão. Entenderam? Quando nós falamos material genético, sempre a gente se refere na forma de DNA. Só que o DNA completamente esticado, que não é o caso aqui, seria ele inteirinho esticado, só é encontrado no início do desenvolvimento embrionário, quando o nosso corpo está sendo formado. Por quê? Vamos dar exemplo mesmo no nosso organismo. Naquele momento, nós não tínhamos nariz, nós não tínhamos olhos, nós não tínhamos coração. Então, o DNA vai ser ativado para produzir esses órgãos e, consequentemente, formar os sistemas. Só que, uma vez formado, nunca mais vai ser formado um outro coração, vai ser formado novamente olhos, nariz, estômago, ou seja, eles vão ser ativos apenas na época que o corpo está em construção. No momento em que ele é inativado, ele vai ficar enrolado. Então, aqui são genes inativos que naquele local não vão mais ser usados. Então, quando tem parte do DNA lisa,
e parte do DNA enrolado, ele passa a ser chamado de cromatina. Então, cromatina é o DNA com algumas partes lisas, que são ativas, que vão estar funcionando, e outras partes espiralizadas, que não vão estar funcionando naquele momento ou que foram inativadas para sempre. Essa parte que está condensada, espiralizada, ela é chamada de heterocromatina. É uma cromatina diferente, hétero é diferente. Por que heterocromatina? Por que ela ficou diferente? Porque aqui os genes estão inativos. Agora, aqui neste local, eles não vão estar funcionando. E a parte que está desespiralizada, desenrolada, ela vai ser chamada de eucromatina, verdadeira cromatina. E por quê? Porque neste local ainda vão estar ocorrendo transcrições naquele momento em que o DNA está montando RNA e o RNA estará montando proteínas. Então, aqui, neste local em que está desespiralizado eucromatina, os genes estão funcionando. Podemos notar nesse núcleo interfásico aqui, um núcleo que a gente percebe claramente a membrana interna, a membrana externa, a presença de poros, vejam que é uma estrutura complexa, e aqui a presença de ribossomos aderidos à membrana externa. Este espaço entre as duas membranas é conhecido como espaço perinuclear. Peri, ao lado do núcleo, envolvendo o núcleo. Aqui tem a membrana interna. Vocês vejam que aqui tem uma estrutura que é chamada de lâmina fibrosa. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. E aqui a cromatina, que está parte espiralizada, parte não espiralizada. Espiralizados, os genes não estão funcionando. Desespiralizados, os genes são ativos. Aqui do lado externo da membrana é uma continuação de membranas que vão formar o retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular. Como é que nós sabemos a importância do núcleo? A primeira experiência que mostrou a importância do núcleo foi feita por um cientista conhecido como Balbiani. Então, nessa experiência, permite avaliar o quanto o núcleo é importante para a manutenção da vida da célula. Então, aqui vocês estão vendo o quê? Uma ameba ou uma célula, certo? Vejam que aqui ela tem núcleo e aqui a região do citoplasma. O que o Balbiani fez? Ele seccionou a ameba e seccionou aqui, cortou no meio. Então ficou uma parte com núcleo e outro fragmento, a outra parte ficou sem o núcleo. Fragmento anucleado sem núcleo, fragmento nucleados com núcleo. O que ele percebeu? Que aquele fragmento, aquele pedaço de célula que continha núcleo, ela restabeleceu e continuou viva e cresceu e continuou se reproduzindo. E a parte que não continha núcleo, ele viu que a parte sem núcleo acabou morrendo. Num outro experimento, ele pegou um núcleo de uma outra célula e transplantou nessa parte anucleada. Quando ele fez esse transplante aqui, tirou o núcleo de uma célula e colocou naquele fragmento sem núcleo, ele percebeu que a célula sobrevivia. Daí percebeu a importância do núcleo para a sobrevivência da célula. Teve um outro cientista chamado Hammerling que utilizou nas suas experiências uma alga clorófita, uma alga verde, do gênero Acetabularia. Essa alga é unicelular.
mas é muito celular de grandes dimensões. Para vocês imaginarem, essa célula mede cerca de 2 centímetros. Ela tem uma base onde se encontra o núcleo e que apresenta rizóides, como se fossem pequenas raízes, um caulículo e um chapéu. Nós vamos ver na figura adiante, cuja forma varia com a espécie. Então, nessa experiência foram utilizadas 2 espécies: a acetabulária mediterrânea com o chapéu de bordo liso e a acetabulária crenulada com chapéu de bordas rendilhado. Então, veja aqui. Aqui a de borda lisa e aqui a de borda que está toda recortada. Notem que essa que está representada aqui no desenho em verde foi colocado um núcleo em verde para evidenciar a troca posteriormente. E esta que está em azul foi colocado o núcleo em amarelo para vocês verem em seguida. O que ele fez? Ele cortou a parte da base aqui da alga. Quando ele cortou, então elas ficaram apenas com a parte de baixo contendo o núcleo. O que ele fez em seguida? Pegou da verde, que tinha o núcleo vermelho, e colocou no azul. Veja, o núcleo vermelho agora está no azul. E pegou o núcleo amarelo da azul e colocou na alga verde aqui. Ficou com o núcleo amarelo, está diferente do início. O que ele viu? Logo em seguida, as algas se regeneraram. E o que ele percebeu? Que na regeneração, a parte do chapéu tinha a informação do núcleo. Então, o núcleo amarelo, o chapéu era assim. Apesar de estar na base verde, o chapéu que se formou foi igual ao da alga azul. E aqui, apesar dessa parte estar em azul, foi colocado o núcleo vermelho. O núcleo vermelho, o chapéu era rendado. Vocês notem que aqui ela era azul e produziu na regeneração um chapéu diferente do original. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que o núcleo comandava o desenvolvimento do ser vivo. Nós vamos voltar, então, depois de falarmos sobre a importância do núcleo, falar sobre o envelope nuclear ou envoltório nuclear. Ainda hoje, muitos autores citam carioteca, envelope nuclear, mas esse termo carioteca está caindo em desuso por ser incorreta, uma vez que não existe uma membrana nuclear, e sim 2, uma externa e outra interna. Então, nós vemos o quê? Que a externa é ligada ao RNA ribossômico, é como se fosse um prolongamento do RNA ribossômico. E ela está associada à lâmina nuclear. Lembra que eu falei para vocês que nós falaríamos sobre a lâmina nuclear? Que nada mais é que um conjunto de proteínas que prende e sustenta os cromossomos descondensados. Então, toda aquela cromatina, que são os cromossomos descondensados, vão estar ligados à parte interna da membrana, e essa parte interna é chamada de lâmina nuclear. Eles vão ser muito importantes, tá? Porque eles seguram nessa fase o material genético. Então, a carioteca é perfurada por milhares de núcleos, milhares de poros, me perdoe. E através desses poros, vejam aqui que as substâncias vão entrar e vão sair da célula. Só que esses poros não são simples furos, são mais que simples aberturas, porque em cada um eles vão possuir uma complexa estrutura de proteínas que funciona como uma válvula. Ora abre, ora fecha. Ela abre para dar passagem a determinadas moléculas.